Apocalipse 14, versículo 6 e o versículo de número 7. Já está na tela. Eu quero convidar você a fazer esta leitura com toda alegria, todo entusiasmo. Vamos, 1, 2, 3. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aleluia. Eu ouvi poucos glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito de Deus imprima esse texto na minha vida e na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Você diz amém? Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Alguns anos atrás, há um punhado de anos atrás, e o tempo está passando muito rapidamente. Eu era bem novo, bem jovem, e eu tinha um amigo que hoje é pastor de uma igreja, e ele tinha a iniciativa de nos convidar para sentarmos numa sala, numa roda, e pensar textos da palavra de Deus. Pensar a palavra. Levantávamos um texto e ficávamos ali pensando naquele texto, nas implicações do texto, pensando nas inferências que aquele texto produzia. E esta tarde e noite desse domingo, eu gostaria de não estar aqui de gravata, eu gostaria de não estar aqui em cima do púlpito, eu gostaria que estivéssemos sentados talvez num ambiente mais agradável, uma temperatura melhor, e nós iríamos, quem sabe, fazer um fórum, debater esse texto, pensar esse texto. E eu acredito que nessa convergência de pensamentos, nós iríamos produzir um resultado bom, porque iríamos ter uma atitude talvez um pouco melhor que deveríamos ter. Capítulo 14 do livro do Apocalipse, ele trata de um momento final do grande projeto de Deus. Se nós pararmos agora e voltarmos ao versículo 1, Bíblia aberta, eu quero que você acompanhe comigo para que você possa entender esse versículo 6. Você olhar uma visão completa, uma visão do todo. Capítulo 14, versículo 1, diz assim, o texto sagrado: olhei João, que está exilado na ilha de Pátimos, tendo uma revelação divina. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. João está em Pátimos, mas de Pátimos ele enxerga Sião lá em Jerusalém. Deus o capacitou de maneira sobrenatural. Olhei, e quando eu olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. A ilha de Pátimos fica naquela região da Grécia,
é muito distante, são quilômetros de distância, mas ele está contemplando, está enxergando. Versículo, consegue colocar na tela, versículo 1, vamos andar, 1-6. Olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Os 144.000 que João contemplou significam, mostram, dá-nos a compreensão que são os redimidos, os salvos, aqueles que confessaram o Senhor e foram possuídos pela glória. Versículo 2: ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Observe, estou batendo nessa tecla. Aonde está João? Aonde está João? Em Pátimos, uma ilha vulcânica em Pátimos. Está longe, mas João é capaz de ver, João é capaz de ouvir uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Sabe o que João ouviu? Ele ouviu um coral mavioso, perfeito de glória. Ele ouviu uma canção linda, uma harmonia perfeita. Era como arpistas que tangem a sua harpa. É o que ele está ouvindo. Está ouvindo uma melodia que não tem como descrever. Por isso ele diz, era arpistas tangendo a harpa. Segue, 3. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. O cântico que ele ouvia não tinha como copiar a letra, era algo que apenas aquele grupo sabia e podia cantar aquela canção. Segue 4, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. São os salvos, são os salvos. Estes são os salvos. João está vendo a igreja que foi comprada, que foi resgatada. É o que ele está vendo. Versículo 5. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. São os salvos, as características dos salvos, as virtudes dos salvos. Versículo 6. Vi outro anjo, não o cordeiro. Agora ele vê outro anjo. Observe que quando ele vê no versículo 1, ele olha e vê o cordeiro em pé no monte Sião. Agora, é como que Deus tivesse mudado o foco da visão de João. Aquela grande imagem que está na tela diante de João, ela é mudada e entra uma nova tela, entra um novo local. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Escute isso. A primeira visão de João, ele vê milhares que cantam uma canção divina especial. A segunda visão de João é um anjo que sai com o evangelho para pregar, sai com o evangelho para
anunciar a palavra. E a quem ele vai anunciar a palavra? Diz o texto: aos que se assentam sobre a terra. Está claro para você isso? Que João em Pátimos, ele contempla duas situações distintas. A primeira situação, ele olha para o alto, ele vê o Cordeiro sobre o Monte Sião e os salvos que celebram o Rei, a salvação. A segunda visão de João é uma visão para baixo, enquanto a primeira visão é uma visão que sobe, que ascende. A segunda visão é uma visão que desce. O texto diz que ele olha e vê pessoas que estão assentadas na terra. Aí ele começa a dar uma amplitude deste conjunto de pessoas. Olha só, assentam sobre a terra, e a cada nação, a cada tribo, e língua, e povo. Olha a amplitude da visão de João. São milhares, são milhões de pessoas. Ele contempla as nações, ele contempla os tribos, os povos, as línguas. Versículo 7. E dizendo, o anjo diz, o anjo, ele tinha o que nas mãos? Um evangelho, o quê? Você está prestando atenção? Ele tinha o que na mão? Um evangelho, diga evangelho eterno. O anjo tem na mão um evangelho eterno. E esse evangelho eterno que o anjo tem, ele está pregando. E o que diz a mensagem? Qual é o esboço? Qual é o ponto da mensagem que está sendo pregada? Olha o que diz, dizendo em grande voz. João em Pátimos, ele escuta a pregação do anjo. O anjo prega com brado, em grande voz. O anjo diz, a mensagem, ela tem 2 pontos, 2 tópicos, 2 partes. A mensagem é esta: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Diga, temei a Deus. Diga, temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes e águas. 3 tópicos, falei 3 tópicos. Diga, temei a Deus, dai-lhe glória. Diga, e adorai. Diga, e adorai. A última mensagem de Deus à terra, a última mensagem de Deus à terra, é uma mensagem para aqueles que não partiram na primeira, para aqueles que ficaram. É uma mensagem de misericórdia. Deus está dizendo: temam a Deus, temei a Deus, temei a Deus, temei a Deus, dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Chegou a hora do juízo. Você sabe qual é a nossa maior necessidade hoje, irmãos? Você sabe qual é a maior necessidade desta terra hoje? A maior falta não é falta de água, não é falta de comida, não é falta de recursos. A maior de todas as faltas que paira sobre o ser humano hoje é uma só: é a falta de temor. A humanidade perde o temor a Deus. A última mensagem de Deus para a humanidade é esta. Como que dizendo assim: talvez vocês tenham ainda alguma chance. Temam a Deus, temam a Deus, temei a Deus, temam,
dai-lhe glória. Temam, dai-lhe glória. Dai-lhe glória, porque Ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele é o Criador de tudo. Temam a Ele. Temam a Ele. A humanidade, consciente ou inconsciente, está sendo roubada do temor a Deus. Eu não estou falando de temor no sentido religioso. Estou falando de temor nos princípios e nos valores que Deus estabeleceu. Nós estamos, talvez, vivendo o pior momento que a humanidade já viveu no planeta Terra. Estamos vivendo esse pior momento. Momento em que se perde o temor a Deus, e todas as maluquices e todas as coisas que não tem nem como descrever, elas perdem sentido para nós. Você vai ficar chateado comigo hoje? Talvez fique. Você já percebeu que nós estamos fazendo piada? Nós, estou botando o pronome em que eu me incluo, nós estamos fazendo piada da pressão e das coisas que Deus está fazendo na terra. Nós estamos rindo dessa própria desgraça, dessa própria situação. Por exemplo, estamos fazendo piada da falta d'água. Estamos fazendo piada da falta d'água. As represas da região de São Paulo estão secando, mas estamos fazendo piada. Estamos curtindo isso. Estamos politizando isso. Estamos botando culpa nos partidos políticos. Estamos botando culpa nos gestores. Estamos rindo. Estamos rindo. Estamos completamente indolentes a um trabalhar de Deus nessa terra. Final do ano, se não me falha a memória, corrijam-me, parece-me que foi dia 29 de dezembro, São Paulo, Praia Grande, gosto muito de praia, sou um amante de mar. Um raio caiu sobre a Praia Grande, por volta de 2 horas da tarde, 2:30, o raio pegou uma barraca e matou 4 pessoas da mesma família, e outros 4 ficaram gravemente feridos. E aí? Alguém se posicionou na praia? Não. Toca-se a vida. Toca-se a vida. Nós estamos perdendo o temor a Deus. Nós não estamos dizendo: Deus, Tu estás cobrando alguma coisa de nós, Senhor? Tu estás requerendo de nós alguma coisa? Ou a gente, tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto fez. A última mensagem do Apocalipse é essa. A última mensagem para aqueles que estão na terra: olha, o juízo chegou. O juízo chegou. Chegou o juízo. Eu não peço a vocês que vocês cantem, que vocês ofertem. Não. Eu peço a vocês que vocês tenham nome. Que vocês tenham temor ao meu nome. Porque quando eu tenho temor a Deus, irmãos, as outras coisas vêm no pacote. Me permita, me perdoe, nada pessoal, mas essa onda de inversão de valores na área sexual não é nada mais, nada menos que uma falta de temor a Deus. Eu li há dias atrás que a justiça autorizou uma criança que nasceu na relação dos pais
com 3 pessoas. 2 mulheres resolveram viver juntas. É um assunto delas. Uma ativa, uma passiva. É uma opção delas, não vou entrar no mérito. Aí uma delas disse assim: olha, nós precisamos ter um filho. Nós precisamos ter um filho na nossa família, para consolidar nossa família. Mas como nenhuma das 2 consegue liberar os elementos para uma gravidez, tiveram uma ideia: vamos arranjar um homem. E vamos tomar a semente desse homem e vamos botar em você. E você vai ser uma barriga de aluguel. E engravidou. E deu à luz a uma criança. E quando a criança nasceu, disseram assim: vamos fazer a coisa direita, para que a criança saiba. Foram para o cartório recusou, entraram com mandado de segurança. A certidão do nascimento daquela criança, pense um nome qualquer, Pimpolho da Silva Guimarães, tem um homem e 2 mulheres. Saíram felizes do cartório. Conseguimos. A criança é neném, está no braço. Mas daqui a alguns anos, aquela criança vai para uma escola. E a secretária, a diretora vai dizer: vem matricular a criança, bem-vinda. A certidão de nascimento. E quando for preencher, um homem está ali, Astolfo. Mas tem 2 pessoas aqui, tem 2 mulheres. Não, porque nós somos uma família diferente. Como essa criança vai processar isso? Como? Isso vai dar um nó na cabeça. Mas o que vale é o meu prazer, é o prazer do ser humano. Isso é a ausência do temor. Isso é a ausência do temor. O mais estranho que se pode pensar é que essa diabrura, ela vai acontecendo conosco de forma gradativa, e nós vamos aceitando. Nós vamos relativizando o absoluto e tornando o absoluto em mero ato relativo. Você lembra da metáfora da rã e da água? Você lembra? Você deve lembrar. É uma metáfora linda, brilhante da literatura. Conta-se que pegaram uma rã e botaram uma rã numa panela e colocaram sobre um fogo lento, um fogo brando. E a rã na panela, aquela panela larga, a rã nadava feliz da vida. A água era muito limpa, muito clara, a rã estava feliz da vida. A água naquele fogo, ela foi ficando morninha, e a rã foi ficando cada vez mais feliz, porque a água não era gelada, a água era morna. Uau! Quando comecei a nadar, a água estava fria, e a rã podia pensar: daqui a pouco eu posso pegar um resfriado, daqui a pouco eu vou começar a sentir frio, mas a água foi ficando morna. Que legal! A água está morna, e a rã está nadando, o fogo é muito brando, a temperatura foi subindo, a água foi mudando de temperatura, mas como a rã já estava na água morna, o corpo foi assimilando aquilo. A água vai esquentando, a água vai esquentando, a água vai esquentando, e quando a água começa a esquentar mais, a rã já está muito fraca, ela não consegue dar um salto da panela. A rã, ela termina morta, ela vai ser cozida naquela panela. Se alguém pegar uma rã viva e jogá-la numa panela de água quente, a reação instinta de sua vida vai ser dar um salto e pular da panela, porque a água está quente. É conosco, quando colocamos a mão numa água quente, está quente, mas se aquela água vem num processo lento, gradual, a gente não percebe. Assim somos nós na sociedade.
O que nós achávamos uma coisa completamente doida, já não achamos mais. Já não achamos mais. O que nós achávamos completamente, uma coisa completamente, meu Deus, que é isso? Já não achamos mais. Sabe por quê? Porque liga-se a televisão e vê na televisão uma cena completamente louca, mas ela passou uma vez, duas vezes, três vezes, a gente acha normal. Talvez eu vou machucar alguém, mas I'm sorry, só lamento. Há uns meses atrás, uns domingos atrás, acabou o culto, alguém veio falar comigo. E veio, é uma pessoa de idade, deve estar com os seus 65 anos, uma jovem do lado, uma adolescente. Eu brinquei do meu jeito extrovertido. Que filha linda, cara! Não conhecia. Ele, não, pastor, eu vim lhe apresentar, nós vamos casar. Eu falei, Jesus, o que eu faço agora? Sabe o que, como disse, você perdeu o rebolado? Eu perdi o rebolado, porque ele está muito... Eu falei, tem idade para ser quase neta. Pastor, aqui está minha bênção. Fiquei aqui paralisado, feito um besta tonto. Deve estar com uns 67 anos. Eu falei, meu Deus, que maluquice é essa? Aí liguei para um amigo comum, meu e dele. Pastor, perdeu o juízo. Perdeu o juízo. A gente acha normal, porque a gente vai no shopping e vê isso. A gente vai no restaurante e vê isso. Então a gente vai achando tudo normal. O temor a Deus está indo embora pelo ralo. O temor a Deus está indo embora pelo ralo da nossa vida. A última mensagem do Apocalipse é essa. A última mensagem, olha, temei a Deus, dai-lhe glória, porque o juízo já chegou. O juízo já chegou. Aquelas coisas que eu estou fazendo, não, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso, isso eu não posso fazer. O Brasil chora, tem família chorando, com a tragédia, com a morte, com a sentença mortal que aconteceu agora, que você acompanhou pela internet, pelo noticiário. Um instrutor, ainda novo, um garoto, 53 anos, 10 anos mais novo do que eu, sentenciado à morte. A minha pergunta é, será que aquela morte vai servir para outros não seguirem o mesmo caminho de tentar entrar com droga naquele país? O que você acha? Será que aquilo vai servir de lição para outros? Ou vai se pensar assim, ele que deu azar. Ele que deu azar. Ele não teve sorte. Ele não teve, foi sorte. Ele deu azar. Ele deu azar. O temor está indo embora. Outro dia alguém falou comigo, pastor, fui até Campo Grande de carro. Eu falei, qual o problema? Não é que eu não tenho carteira. Você não tem carteira? E você dirigiu até Campo Grande? Numa boa. Numa boa. Numa boa. Eu falei, meu Deus, o que leva alguém a pegar um carro e ir até Campo Grande, 50 quilômetros sem carteira de motorista? É a falta de quê? Temor. Qual temor? Falta temor. Falta de temor. Irmãos, a falta de temor, ela vai tomando conta. E ela vem nas coisas pequenas. Quando eu pego a caneta e passo um cheque, e eu sei deliberadamente que eu não tenho fundo,
Não, depois a gente explica, depois a gente vê como é que fica. Isso é falta de quê? Temor. É falta de temor. É falta de temor. A gente vai abrindo concessões. Eu vou ver esse filmezinho só um pouquinho. Quem tem TV a cabo aqui já deve ter passado por essa maluquice. Eu tenho TV a cabo. Não vou falar empresa para não fazer propaganda. Eu não tenho nenhum canal pornográfico. Nenhum. Graça, nunca tive. Há dias atrás, eu zapeando por volta de 10h30, acho que 11 horas da noite. Daqui a pouco mas que maluquice é essa? Uma cena nojenta num canal que não é canal pornográfico. Na hora dá uma ira, dá uma revolta. Eu vou ligar para lá, eu vou mandar um e-mail. Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, até que ponto a gente consegue passar por esse Deus? O temor não vai sair da minha vida. Eu não vou precisar ouvir essa mensagem. Observe uma coisa interessante. Você sabe quem ouviu essa mensagem? Diga assim, quem não fazia parte do grupo dos salvos. Esta mensagem, ela é escutada por aqueles que não estão no Monte Sião. Esta mensagem, ela é pregada a quem não está no primeiro grupo. Então nesta noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai dizer, eu estarei no primeiro grupo. Diga, eu vou estar no primeiro grupo. Ah, você não falou? Diga, eu vou estar no primeiro grupo. Eu não vou escutar isso não. Eu não vou ouvir isso não. Eu estou no primeiro grupo. Primeiro grupo é o meu. Primeiro grupo é o teu. No primeiro grupo não tem mentira, não tem maluquice nenhuma. É o primeiro grupo nosso, não o segundo. Então você, Deus, eu vou me posicionar. Eu vou dizer, Deus, eu não. Ah, Senhor, me guarda, me cobre com teu sangue, para que o temor faça parte da minha vida. Porque senão eu sou como aquela ranzinha. Vai esquentando, e a gente não percebe, e quando perceber, já foi, já está morto, já não tem mais nada. Você sabia que é possível estar na igreja? A gente tem uma ideia errada de temor a Deus. A gente pensa assim, temor, falta de temor, é quem está lá fora, é quem está no pecado, é o ímpio. Engano seu. A falta de temor está dentro da igreja também. É possível estar na igreja, caminhando, cultuando, indo ao culto, sem temor. Perde-se o temor servindo a Deus e fazendo coisas para Deus. Eu quero que você veja comigo um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos. Olha esse texto. Capítulo 2 é o capítulo que trata do Pentecoste, do derramar do Espírito Santo, da salvação. Capítulo 2, versículo 43 diz assim: isso aqui é o momento do grande avivamento. E perseveravam, vamos ler esse texto, vamos todo mundo, 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos repetir outra vez, vamos, 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas o quê? Diga assim, igreja viva. Diga, igreja viva, vibrante, santa ceia, doutrina, palavra, comunhão, relacionamento, igreja viva. Agora, 43, diga assim, em cada alma havia o quê? Temor. Ah, vale a pena repetir, vamos. Em cada alma havia o quê? Temor. Aleluia, em cada alma havia temor. Em cada vida havia temor. E porque perseveravam na doutrina, e porque estavam na comunhão, e porque estavam no partir do pão, e porque estavam nas orações, em cada alma havia temor.
Diga assim: muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Significa então que prodígios e sinais, na verdade, ele é uma ausência, é uma falta de quê? Temor. É o temor que tirou, que escasseou essa ação divina no meio da igreja. Diga assim, Atos, capítulo 2. Aí você passa capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, aí chega no capítulo 5. Capítulo 5. Diga comigo assim, poucos dias depois. Em cada alma havia temor. Poucos dias depois, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? Ou seja, aquela propriedade era dele e ia continuar dele. E vendido, não estaria em teu poder? Sim, você podia ter feito uma aplicação com ela. Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas quem? A Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Capítulo 2 diz que havia temor em todos. Capítulo 5, o temor já está indo embora. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite, para mim e para cada um de nós. Se nós tivéssemos um equipamento ou um medidor de termômetro, um termometroscópio, e nós pudéssemos medir o temor na nossa casa, qual o nível da resposta dessa medição? Para facilitar, ainda existe temor na minha casa? Você podia fazer essa pergunta para mim? Diga assim, pastor. Você pode fazer? Pode. Diga assim, pastor. Ainda existe temor na sua casa? Aí agora eu posso perguntar para você. Ainda existe temor na tua casa? Pastor, ainda existe temor no teu quarto? Ainda existe temor no teu escritório? Ainda existe temor no teu carro? Ainda existe temor? Sabe, irmãos, Ananias e Safira faziam parte daquela igreja. Ananias e Safira faziam parte daquela igreja, como eu e você. Mas em casa, ele chama a mulher, senta no sofá e faz um acordo. O acordo que faz com a mulher, o temor ficou do lado de fora, lá na rua. Concordam com uma mentira. Não havia temor. Troca de roupa, botou o terno, a gravata e foi para a igreja. Cumprimentou na porta, deu parte do Senhor. Não tem cheque naquele tempo, não tem cartão de crédito, então ele tem um saco de dinheiro, de moedas. E talvez o porteiro perguntou: irmão Ananias, esse sacão é para o bazar, é doação? Não, isso é oferta. Vendi uma propriedade, uma das muitas que eu tenho, está aqui,
Isso aqui é oferta para a obra. E o porteiro falou: que bênção, que bênção. Coutinho, fica de pé, fala assim: que bênção. Puxa vida, quanto dinheiro que ele está tendo de oferta. Aí lá vou eu. O problema é que não tinha mais temor na casa de Ananias. Diga assim: ainda tinha temor no altar e na vida de Pedro. Quando Ananias bota aquele sacão de dinheiro, se Pedro tivesse já perdido o temor, disse assim: meu irmão, você é um abençoado nessa igreja, você é o cara, vou te consagrar na próxima consagração. Mas Pedro ainda tem temor. Vê aquele sacão de dinheiro e desprezou. Ei, moço, que é isso aí? É a casa que eu vendi. Mas a casa não era tua? Você não pertencia a você? Por que tu não ficou com ela? Você vendendo, o dinheiro também não é teu? Investe, compra um caminhão, compra um carro, compra ações, sai daqui com esse dinheiro. Não, isso aqui é oferta para a obra. Oferta para a obra, você está mentindo a Deus, ao Espírito de Deus. Diz o texto que ele caiu e morreu na hora. Temor. Irmãos, tem crente hoje fazendo coisas que eu acho que até o diabo duvida. O diabo vai dizer: caramba, puxa, olha, até o diabo duvida que aquilo, cara, rapaz, você foi melhor do que eu, hein, cara. Tu é mais, rapaz, você, olha, eu tenho que tomar cuidado contigo, senão tu vai tomar meu lugar. O diabo vai dizer: deixa esse cara aqui, senão esse cara vai tomar meu lugar. Vai tomar meu lugar. Cara, tu é muito fera, meu irmão. Tu é muito fera. A gente está brincando com coisa séria, irmãos. Estamos rindo com coisa séria. Deus está apertando essa terra. Deus está apertando a terra. Mas a gente está fazendo piada. Não, isso é assim mesmo. É muito engraçado isso. Não é engraçado não. É o temor que está indo embora, que foi embora, que está acabando. É o temor que está esvaindo. É o temor. Aí, como não tem mais temor, as coisas mais abomináveis estão acontecendo. As mais doidas estão acontecendo. Eu pergunto a você mais uma vez: tem temor na tua casa? Tem temor no teu carro? Tem temor no teu setor de trabalho? Tem temor? Tem temor nas coisas que você faz? Tem temor? Tem temor? Tem temor? Porque se não tiver temor, eu tenho uma notícia para te dar muito triste. Você vai ouvir a última pregação do Apocalipse. E a pregação, a última, é para quem ficou assentado na terra. É para quem está lá. E a pregação é alta e forte: temei a Deus, temei a Deus, temei a Deus. Quero que você, nesse final de janeiro, estamos caminhando para o final de janeiro. Eu quero que você faça uma aliança com Deus e diga: Deus, eu quero mudar o meu comportamento. Eu quero mudar o meu comportamento. Eu não vou continuar mais vivendo da maneira como eu venho vivendo. Eu vou mudar isso. Eu vou fazer uma mudança radical na minha vida. Radical. Eu vou mudar isso. Porque eu não vou provar, eu não vou experimentar o teu juízo. Você entende isso? Pode dizer amém? Ananias e Safira. Irmãos, o temor a Deus é uma coisa tão diabólica, que quando a mulher chega,
Em nenhum momento Safira procura pelo marido. Ela não procura. O profeta, o pastor diz assim: você confirma a história do teu marido? A ficha não caiu para ela. Por que ele está me perguntando isso? Por que ele está me perguntando isto? Se eu confirmo, será? Espera aí, deixa eu perguntar ao meu marido por que essa pergunta. Ela não faz, ela diz: eu confirmo a história do meu marido. Pode ser marido, pode ser esposa, pode ser quem quer que seja. Não entre em aliança para sofrer maldição. Você vai dizer: Deus, eu vou manter o temor na minha casa, eu vou manter o temor na minha vida, eu vou manter. Alguém diz aí que hoje é impossível ser empresário no Brasil se não entrar no esquema. É mentira. É mentira. É mais difícil, mas não é verdade o que dizem por aí fora. Não é verdade. Não é verdade que hoje nós temos aqui vários irmãos que são policiais militares. Vários. Não é verdade que todo policial militar ele tem que se corromper. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não vai ter acordo. Ele vai dizer: Deus, me bota em outro setor, me bota em outro, porque eu não vou entrar nesse acordo, eu não vou entrar. Então é possível dizer: Deus, eu vou viver no princípio do temor. Você entende essa palavra hoje? Amém. Curve a tua cabeça onde você está. Responda para você: o temor a Deus está na tua casa, na tua cozinha, no teu quarto, na tua cama? O temor a Deus está no teu namoro? O temor a Deus está nas tuas amizades? O temor a Deus está nas tuas conversas? O temor a Deus está aí. Ah, não, pastor, não vou perder a amizade, não. Perca a amizade, mas não perca o temor, pelo amor de Deus. Perca a amizade, mas não perca o temor. Perca a amizade. Perca, mas não perca o temor. Não perca o temor. Demas me abandonou amando o presente século. Sabe onde Paulo ficou? Diante do temor. Paulo não foi com Demas. Não, você quer ir? Vai, mas eu não vou não. Eu vou permanecer aqui. Eu vou permanecer aqui. Perca a amizade, mas não perca o temor. Sabe, irmãos, essa foi a palavra que o Espírito de Deus tocou meu coração para ministrar a igreja. Não estou pregando para você, estou pregando primeiro para mim. Primeiro sou o primeiro a dizer: Deus, não deixa que o diabo, Deus, furte da minha vida o temor. Não deixe que o diabo tire de mim o temor. Não deixe. Não permita isso, Senhor. Não permita. Se o temor permanecer na tua vida, meu irmão, há uma palavra de esperança para você. Você vai viver dias melhores nessa terra. Deus reservou toda sorte de bênção para aqueles que temem o seu nome. Deus tem promessa de livramento para aquele que teme ao Senhor. Aquele que teme é guardado por Deus. Creia nisso. Deus tem o melhor casamento para você. Deus tem o melhor futuro para você. Deus tem o melhor emprego para você. Deus tem o melhor salário para você. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso. Declara isso. Pastor, lá no meu setor está todo mundo enfiando os pés pelas mãos, menos você. Você teme a Deus. E quando perguntarem: por que tu não faz isso? Porque eu tenho temor a Deus. Eu temo o Senhor. Eu tenho temor a Deus. Eu tenho temor. Irmãos, temor a Deus é aquilo que nós praticamos quando ninguém está nos vendo. Temor a Deus não é uma fachada hipócrita religiosa. Temor a Deus é aquilo que você vive quando ninguém está te vendo. Isso é temor a Deus.
Ninguém está te vendo. É só você ali. E você pode enfiar o pé na jaca, mas você teme a Deus. É José dizendo para aquela pessoa: não, eu temo a Deus. Ninguém está vendo. A tua atitude é de alguém que vai fazer a diferença. Você entende isso hoje? Amém?